Olá a todos, 45º episódio do CBcast aqui de Unai, sempre o nosso podcast de caráter informativo, caráter de bem informar as pessoas e trazendo vários profissionais aqui de diversas áreas. Hoje comigo está o Dr. Eduardo Salter, médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Faremos hoje uma conexão Unai-Cuiabá, porque Eduardo hoje está em Cuiabá, e ele vai nos falar sobre vários pontos aqui da cirurgia plástica, principalmente o nosso título do episódio, que é o caminho para a cirurgia plástica de sucesso, do planejamento à recuperação integral do paciente. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite a todos que nos assistem. É uma honra participar aqui com vocês. Espero que eu possa contribuir com muitas informações de qualidade aí. Estou à disposição. Com certeza você contribuirá e muito, Eduardo. Doutor Eduardo, a literatura ressalta aqui que a cirurgia plástica ela exige uma abordagem individualizada. O paciente, então, ele deve saber como escolher muito bem o seu cirurgião plástico, a equipe que vai cuidar da sua saúde nesse momento mais delicado de cirurgia. Qual a importância, doutor Eduardo, de uma consulta detalhada antes de qualquer procedimento e, antes disso, como selecionar bem um profissional dessa área, doutor? Excelentes colocações e são dúvidas pertinentes. O que a gente mais percebe nos anos e anos de consultório, de experiência, é que a melhor receita para uma cirurgia plástica de sucesso é o paciente compreender que o seu caso é o seu caso. O que a gente mais se depara hoje em dia com mídias sociais, e está tudo muito em evidência, as comparações são um pouco inevitáveis, e às vezes existem detalhes anatômicos naquele paciente que favorecem com que ele chegue perto daquilo que ele viu na outra pessoa, e às vezes não. Então eu reforço bastante, inclusive nas minhas redes sociais, que sempre, por mais clichê que pareça, cada caso é um caso, mas é assim, você tem que ser avaliado dentro do seu universo, das suas características, do seu tipo de pele, da sua idade, dos seus hábitos, da sua saúde, enfim, e você vai ter o melhor da arte cirúrgica de acordo com essas características. Então, acho que o primeiro ponto é sempre entender que você vai ter a melhor versão de você. Isso é uma coisa muito usada e eu gosto de usar. Você tem que sempre buscar a sua melhor versão. Eu vou fazer minha parte. E aí, já entrando em outras coisas futuras que provavelmente haverão perguntas, a gente não faz tudo sozinho. Existe depois uma atividade física regular, uma alimentação melhor, e coisas que vão fazer você chegar mais longe. Eu consigo fazer até aqui, daqui para cá, é a parte do paciente. E muitas vezes ele acaba querendo meio que comprar tudo, o pacote todo, como se o cirurgião fizesse o exercício por ele, e a dieta por ele, e o cuidado da pele por ele. Então isso a gente leva com muita leveza no consultório, com muita sinceridade também. E a gente acaba ganhando um certo prestígio por ser honesto com o paciente, o que ele pode ter ou não. Muitos colegas acabam evitando, de, às vezes, contrariar ou levar a informação certa para o paciente, num receio do paciente não gostar ou alguma coisa assim. Mas eu acho que é um equívoco, porque o paciente ele acaba respeitando mais ainda o procedimento e não banalizando, como muitas vezes eu vou fazer uma cirurgia porque a minha amiga fez, ou porque não tem muito motivo, ou porque está na moda, E a cirurgia, ela é um ato que deve ser respeitado, bem indicado, obviamente, cada um na sua indicação. E a escolha do profissional, como você já colocou, o passo básico é você operar com cirurgião plástico. Existem muitos profissionais que não são da área, que invadem outras áreas. Isso acontece em todas as especialidades, E aí você não tem aquela certeza de que aquele profissional foi treinado adequadamente, nas técnicas corretas, cumpriu, vamos dizer assim, aquela parte da residência médica, que está atestado por uma prova escrita,
pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, que você está apto a realizar a cirurgia plástica com qualidade, certo? E não só isso, né? Eu acho que o que mais vale também é você fazer a consulta com o médico. Eu falo para minha paciente, você tem que confiar no que eu estou dizendo para você e que eu vou te operar. Se você não confiar, é melhor não operar comigo. Você tem que conversar com alguém que te passe segurança, né? Que te dê todas as informações que você precisa, que você se sinta tranquilo e confiante para você levar sua cirurgia adiante e manejar possíveis evoluções, porque não é uma receita de bolo, né? As evoluções também podem ser várias. Por mais que você seja o melhor possível, né? Às vezes tem algumas coisinhas, alguns ajustes para fazer. E se a paciente confia que você está fazendo o melhor por ela sempre, então ela vem com tranquilidade e é uma excelente paciente, né? Quando a paciente ela não tem essa confiança e está sempre meio duvidando de você, qualquer detalhe que aconteça, ela acaba achando que você não está sendo um bom profissional para ela e não é isso, né? E muitas vezes, É então, outro você detalhe. acaba Você tá- até deixando o paciente à vontade até que ele se sinta seguro para prosseguir, né, doutor Eduardo? E Exatamente, esse é um ponto. A exatamente. cirurgia, Então, você citou aí, é, muito bem pertinente, a cirurgia plástica hoje aumentou demais, exponencialmente, talvez por conta de uma cultura, por conta, às vezes, de uma influência da internet, as pessoas, às vezes, ficam um tanto quanto confusas. Daí a importância não só do médico, mas como uma equipe multidisciplinar, trabalhar em conjunto. O Brasil é o país, é o segundo país de mais cirurgias plásticas no mundo, né? E assim, a importância do tema, exatamente. né, faz com que perde só para os Estados Unidos, né, em termos de quantidade, pelo que eu estava vendo. Isso, E exato. reforça-se a necessidade de uma equipe multidisciplinar, né, doutor? Eu queria que você dissesse para nós quais profissionais que, além do cirurgião, eles são essenciais para garantir a cirurgia segura, com eficácia, uma cirurgia tranquila. E um procedimento só, né? Pré-cirúrgico, intracirúrgico e o pós-cirúrgico, né? Como que a gente faz para ter, né, uma equipe multidisciplinar que vai atuar para esse paciente? Primeiro ponto é você, através dessas consultas, talvez que você faça, escolher o seu cirurgião e a equipe que vai cuidar de você, né? Existe todo um planejamento. Eu sempre falo, planeje fazer a sua cirurgia, até porque existe um tempo de recuperação, que às vezes você precisa se ausentar do trabalho, alguma coisa assim. Então, tudo é muito planejado. E aí você vai passar por uma bateria de exames, cardiologista, né, exames laboratoriais. Em termos ideais, que às vezes a gente gostaria que tivesse mais acesso, apesar da gente indicar, a gente vê que às vezes os pacientes não levam com tanta importância. Às vezes uma consulta com um psicólogo antes, né? Às vezes você nota pacientes que estão assim, às vezes ou pelo motivo não correto, ou às vezes tem uma percepção irreal do que ele está buscando, né? Às vezes aquilo que ele está buscando não combina com ele, como nós temos um senso estético mais, vamos dizer assim, treinado, né? A gente consegue orientar e às vezes ele é reticente, ele quer fazer algo que não é o ideal para ele, e ele insiste às vezes, e não raras vezes a gente recomenda uma avaliação, né? Uma coisa psicológica, e infelizmente vou dizer assim que uma boa parte acaba não negligenciando isso, mas a gente indica. Um trabalho, já cortando aqui um pouco para o pós-operatório, mas eu já vou falar do intraoperatório, eu mando muitos pacientes para endocrinologista, né? Seja para perder peso, seja para ganhar massa muscular. Então a gente faz muito isso, né? Eu falo para ela, eu sou seu melhor ativo para endocrinologista, eu mando para quase todos os meus pacientes para ela, porque, se necessário, ela emagrece, o paciente ajuda, né? Com as técnicas que ela sabe. Eu faço a cirurgia e depois a gente trabalha um ganho de massa muscular que vai embelezar mais ainda o meu trabalho. Então, isso é muito comum. No pré-operatório são os exames, cardiologista e avaliações, obviamente. A parte responsável é levar esse paciente para operar num hospital, bem aparelhado, né? Estruturado, para a gente ter uma segurança do ato operatório. Sempre fazer uma estratificação de risco, porque é diferente operar um paciente de 20 anos e operar um paciente de 70 anos. Operar um paciente que não tem nenhum tipo de problema de saúde, operar um paciente que tem uma diabetes controlada, uma pressão controlada.
muitas vezes a gente diminui o tamanho da cirurgia, diminui a quantidade de procedimentos quando o paciente não está ali no 100%, né? Faz menos coisa, faz em mais etapas, então a gente chama isso de estratificação de risco, né? O tempo da cirurgia também é importante, um tempo mais curto, estimular ali na nossa equipe multidisciplinar todo o cuidado anestésico que a gente tem ali, a equipe de anestesista é muito boa também, uma deambulação precoce, uma fisioterapia precoce de vários pontos, seja respiratória, seja drenagem linfática, né, e todos os detalhes, uma alimentação saudável, uma hidratação importante, né, esse acompanhamento básico, que a gente chama até de básico, né, que tem que ser feito para a gente ofertar para aquele paciente todo o meio para ele se recuperar o mais rápido possível, né? De uma forma melhor, mais nutritiva, né? Um suplemento de proteína, alguma coisa assim que cicatriza melhor, enfim. Principalmente pacientes pós-bariátricos hoje em dia, existe uma grande gama de pacientes pós-bariátricos que a gente opera, que não raras vezes tem algumas alterações de exame, uma hemoglobina mais baixa, precisa suplementar vitaminas, suplementar proteína para cicatrizar melhor, então é um cuidado bem pertinente, É, né, na nossa rotina. e esses cuidados que Tá? você está Sim. citando, doutor Eduardo, eles são extremamente importantes. A gente conhece um ciclo de amizade, pessoas conhecidas que fizeram, por exemplo, a bariátrica, né, a gastroplastia, e Sim. infelizmente voltaram a ganhar peso, voltaram a ter aquele sedentarismo. Então o serviço completo ele é importante, trabalhar no psicológico do paciente, cuidar, né, Isso. para ele ter hábitos saudáveis. Não, não é só a cirurgia pela cirurgia, né, doutor? Então assim tem todo um Exato. aspecto, né, conjunto, Tem né, todo um aspecto conjugado, por né? trás disso, né? Eu vou citar também um exemplo, eu A acho que você deve fazer pessoa bastante procedimento pode citar. desses. Eu cito esse ponto porque existe uma preocupação. Profissionais de outras áreas, às vezes não médicos, sequer aí tão longe assim, de ter uma certificação, uma prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e acabam se aventurando ali. Por exemplo, fazer procedimentos que parecem Isso. ser simples, né? Por exemplo, aqueles procedimentos na orelha, né? É, Otoplastia, pode me corrigir se eu estou isso. errado. É algo parecido com isso, É isso mesmo. colocando fios É isso ali, mesmo. procedimentos até feitos por pessoas que não são médicas. Como é que o senhor vê essa É. situação acontecendo e qual a recomendação? Porque às vezes o paciente vê uma propaganda na internet, vê um serviço na internet, até conversou com pessoas que fizeram, às vezes o valor é chamativo, né? O preço é aquele tal do Isso. barato que sai caro, né, doutor? Como fazer para identificar que É. uma situação é de risco e que o paciente tem que Vamos procurar um fazer uma médico boa correto? análise, uma boa análise disso, né? Eu tenho um mantra, né, que fala o seguinte: nada é simples. Por isso que eu falo, as pessoas gostam de simplificar as coisas, né? Todo ato cirúrgico, uma pequena orelha, gostam de fazer a lipinha de papada em consultório também, né? Profissionais não médicos, tá na moda, enfim. Então, nada é simples. Quando essas coisas acabam apresentando complicações, artérias são lesadas, sangramentos importantes acontecem, né? Você pode, num ambiente inadequado, geralmente você está longe de alguma assistência, e aquele profissional nem médico é, não sabe nem como proceder, vamos dizer assim, acaba colocando a vida em risco do paciente e, infelizmente, como no ato operatório, com todos os cuidados, você tem nuances anatômicas que às vezes te dão trabalho, né, a mais, mesmo tendo experiência. Imagina uma pessoa pouco treinada, num ambiente inadequado, fazendo coisa. Quando ela tem, e é estatístico ter algumas complicações, né? Está na estatística. Acredito que o profissional não bem treinado, a estatística é bem maior. Então, ele vai ter uma dificuldade grande de lidar com aquilo, e geralmente aí vem para a mão do médico, né? Aí vem para a mão do especialista para lidar com o problema já causado. Então, é muito comum isso em vários aspectos de pegar o cliente, né, com valores atrativos, colocando o procedimento como um procedimento muito simples, muito tranquilo, de consultório. Só que assim, né? E aí você começa, para você baratear um procedimento, você começa a tirar coisas. Você começa a tirar um aparelho de qualidade, um fio de qualidade, né? Você está num ambiente inadequado, você começa a enxugar, 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 enxugar. E isso acaba, num determinado momento,
aquele custo-benefício pode ficar caro, né? Imagina, se você faz uma infecção numa cartilagem, especificamente como você perguntou da orelha, você vai ter uma absorção dessa cartilagem, uma deformidade dessa cartilagem, muito difícil de você conseguir reparar com uma qualidade boa, né? Cartilagem é uma área difícil, então é mais desafiador. Então a gente não recomenda, né? A gente cansa de fazer essas recomendações, de não colocar produtos injetáveis no corpo que não estejam aí de acordo, né? Pesquise bastante, vão muito atrás da indicação da amiga, né? Cuidado com isso, né? Eu canso de falar para pessoas que me perguntam: o que você acha de eu colocar tal produto? Eu falo: olha, se der problema, não tem como tirar. Às vezes dá problema, e aí você está com um baita de um problema na mão e coloca a sua saúde lá embaixo, né? Então, as pessoas têm que se programar. Hoje você falou, se faz muita cirurgia plástica, sabe por quê? A acessibilidade mudou muito. Antigamente, as pessoas muito abastadas poderiam fazer cirurgia plástica. Eu tenho pacientes de classe A e tenho paciente frentista de posto de gasolina. Não desmerecendo o frentista do posto, mas eu digo em relação a poder aquisitivo menor. A pessoa se programa, vai fazendo, paga parcelado, enfim, tem várias formas de fazer. Eu tenho pacientes de todas as classes sociais, sem problema nenhum. E A gente você faz com citou o num maior ponto carinho aí com importante, todo doutor. mundo. É E porque o acesso é melhor. exatamente. E até o conceito de cirurgia, vamos dizer assim, tem a cirurgia reparadora, né? Enfim, que todo mundo tem a necessidade mais ainda premente de fazê-la, mas a cirurgia plástica, ela, nesse conceito novo de saúde, que não é só a questão física, aparência, mas sim a questão psicológica, o bem-estar da pessoa, isso foi ampliado. Então as pessoas buscam a cirurgia, também a plástica e aquela embelezadora, né? Como um aspecto de sua saúde Sim. psicológica, do seu bem-estar, e nada, né, Isso vai impedi-la, né, de ter esse claro. acesso. Agora, um ponto que as pessoas têm medo e receio é da anestesia. Talvez seja um ponto aí nevrálgico que você deve responder vários questionamentos a cada consulta que é ali realizada. Sim. Como é que você Sim. prepara, né, ou toda a estrutura, a depender da complexidade da cirurgia, para se adaptar ao tipo de anestesia e o profissional que você seleciona para isso? Perfeito, excelente pergunta. Deixa eu só abrir uma parênteses sobre o que você falou há pouco. Na minha concepção, toda a cirurgia plástica, né, ela é reparadora, porque você vai estar reparando coisas que deixam aquela pessoa com autoestima ruim, né? Vamos colocar aí uma coisa extremamente comum. As pessoas acabam tendo seus filhos, vão gestar, aumentam de peso, o abdômen cresce, vai dar mamar, a mama cresce, depois ela desincha, vai sobrar flacidez nessas regiões, tal. Aquilo gera uma baixa autoestima na pessoa, né? Então você está reparando aquela autoestima, né? Você está melhorando todos aqueles aspectos, ajustando, voltando as coisas para trás, e você consegue aí elevar isso de novo. O erro é querer aquele resultado, comparar com o outro, né? Buscar sempre a sua melhor versão. Então a gente traz o paciente para a realidade. Obviamente que a gente consegue resultados às vezes muito incríveis, porque na verdade aquela anatomia favorece, enfim. E às vezes você consegue resultados não tão incríveis, né? Porque às vezes não tem como, né, você fazer. E aí você traz essa clareza para o paciente. Isso é fundamental, né? E eu acho que é importante. Eu tenho esse conceito de que toda cirurgia ela é reparadora, apesar dessa diferença, né? Uma reparadora, outra não. Em relação à complexidade anestésica, a gente recebe sempre no consultório. Eu só ouço os dois principais medos. Doutor, eu tenho medo da anestesia, eu tenho medo de não Essa acordar. é a Isso aí típica. é para todo mundo, né? Como é que se diz? É um mito, né? Que a gente esclarece. E dois, doutor, eu tenho medo da lipo, porque dizem que é a lipo, porque não sei o que lá da lipo, né? Então a gente esclarece esses dois mitos. Lipo é uma cirurgia, eu acho que é a mais feita no planeta, né? No mundo, porque eles comparam prótese de silicone com lipo, eu acho que lipo ganha disparado.
Porque você sempre faz lipo com prótese, lipo com mastro, lipo com abdômen, lipo com nariz, tudo tem lipo, né? Então, acho que é muito mais Interessante. feito do que só o implante mamário, quando eles Eu achei comparam. que o implante fosse E o é uma cirurgia campeão de. gloriosa, assim, né? É uma cirurgia gloriosa, né? O paciente tem receio, porque se fazem, né, divulgações negativas a respeito disso, e a gente mostra que existem outros procedimentos que eles consideravam mais simples, que eu falo, é mais arriscado do que lipo, né? Enfim. E aí ele fica mais tranquilo. E outra sobre anestesia. Antigamente tinha anestésicos que o paciente ficava realmente muito anestesiado, tinha dificuldade de acordar e tal, etc. Isso mudou muito, né? A anestesia moderna, onde acabou a cirurgia, desligou ali, o paciente acorda, né? É uma coisa quase que imediata. Então, a gente também passa que a anestesia geral é a mais segura. Apesar do paciente ficar com aquele receio, se vende que uma anestesia, um bloqueio, uma anestesia local com sedação é mais segura. Num procedimento pequeno, ok, mas geralmente os procedimentos são pequenos. Você vai operar o corpo inteiro, várias regiões, né? E tá errado, né? Você tem mais riscos nessa cirurgia do que se tivesse com uma anestesia geral. Então, na nossa conduta, né, na nossa rotina, a gente usa em 90, mais de 90% das vezes anestesia geral para quase tudo, né? E a gente explica que é mais seguro, que é mais adequado em todos os aspectos, e o paciente está mais controlado ali com toda certeza, tá? É isso aí. Doutor Eduardo, uma pergunta também frequente, né, é sobre a questão da a medicina vai se modernizando, obviamente. Você citou aí a questão da evolução anestésica e tudo mais. É claro que não existe Isso. mágica, né? O paciente ele tem que, principalmente, vamos falar de pós-operatório, né? Ele tem que seguir à risca todas as orientações que forem ali colocadas num protocolo de risco, num documento que ele precisa seguir. E não existe mágica, ele vai ter que seguir aquilo lá. É um pouco bem assim, é complicado, sim, a gente sabe que é um desafio para o paciente, mas existem assim mecanismos, né, e protocolos atuais que possam reduzir o tempo, não só de internação, mas como também do pós-operatório. Sim. Na verdade, existe uma tendência de se colocar que agora tudo é mais rápido, né? A gente vive na era rápida, né? Eu não sou um grande entusiasta dessas recuperações mágicas que se vendem de poucos dias, né? Na verdade, a gente cicatriza 6 meses. Ok, a gente vai fazer todas as técnicas, usar materiais absorvíveis, fazer uma fisioterapia precoce, uma drenagem, detalhes, né? E vai te liberar, obviamente, o mais precocemente possível, sem passar do ponto, sem você fazer um esforço desnecessário e comprometer a sua cirurgia. O que é muito difícil, a gente está em cima do paciente, né, o tempo inteiro, né? Então a gente compromete ele junto. Existe algum procedimento que a gente faz, a gente fala, olha, se você usar a cinta dessa forma, lá tem um corselet que a gente pede para usar, tantas horas por dia, tantos dias, você vai conseguir chegar no efeito estético mais interessante. Agora, se não usar, é quente, é desconfortável, eu não usei tanto, é uma coisa que é deles. Vai ter gente que usa e consegue chegar lá, e vai ter gente que não usa e, pois é, né? Pois é, mas era você que tinha que fazer. Então, assim, a gente usa sempre protocolos de medicações adequadas, né? A gente faz medicações profiláticas, anticoagulantes para o paciente não ter trombose, a tão temida trombose, deambulação precoce, uso de meias, né, de compressão no membro inferior por um período, drenagem linfática, uma alimentação melhor, né, uma alimentação anti-inflamatória. Hoje está muito moderno isso também, de você ter uma alimentação de qualidade diferente. Uma hidratação importante também. E tudo isso vai fazer, no seu conjunto da obra, esse paciente ter uma recuperação rápida, vamos dizer assim, mais rápida do que se não fizesse. Se não fizesse, ele teria uma recuperação mais arrastada. Então, esses cuidados a gente toma todos, né? Você vê que dá um trabalho bom, né? Do antes, durante e depois. E a gente está lá, né? E ainda insiste para que esse paciente faça o acompanhamento com endócrino, faça musculação, ganhe massa muscular, para ter um resultado mais interessante, porque se ele se comparar com alguém que fez, ele vai achar que o outro ficou melhor que ele. Então faça.
Mas A gente chega num ponto, embora o podcast não tenha aqui, o nosso podcast não tenha finalidade jurídica, estritamente, de ser o nosso propósito, né? Mas a gente hum, sabe que, às vezes, o paciente ele tem uma expectativa de um resultado que, até por pressão estética, você comparou muito isso. bem aí a questão, mas ele vai lá, É, ele fez a cirurgia porque o amigo fez, porque a amiga fez, porque viu na internet, e de é, repente quer ficar igual essa pessoa que o paciente espelhou, né? E exato. às vezes o resultado, até por uma absorção e até por uma questão do próprio corpo, né? O ritmo do corpo dessa pessoa não absorveu da forma que ela imaginava. E o resultado foi um tanto quanto diferente do que ela Não, esperava. Como lidar com essas situações, sim, doutor? sim. O que o paciente precisa compreender quando um resultado ele vai um pouquinho fora daquilo que ele imaginou? É bastante desafiador. Lembra do psicólogo que eu falei que a gente indica, mas a galera não vai? Justamente nesse sentido. A gente percebe, né? Às vezes a expectativa é alta, o paciente é sedentário, já não tem uma pelezinha tão boa, já tem um pouco mais de idade, já, né, a musculatura já não está tão legal. Então você sabe que aquele resultado, né, ele vai ser um pouco inferior do que um paciente mais jovem, mais forte, que treina, que se alimenta bem, que, né? Então isso é claro para a gente. A gente tenta trazer isso à luz do paciente. Então, uma das coisas simples que eu faço, que eu acho que ajuda muito, principalmente para esse pós, vai no endócrino, faz modulação hormonal, ganha massa muscular, desenha melhor seu corpo, é assim. Eu falo que é uma corrida de 100 metros. Eu tiro você lá do zero, boto você lá no 70. Os últimos 30 você tem que correr. Eu não consigo te largar no 100. Eu não posso fazer coisas por você, né? E tem coisas que você tem que fazer, seja se alimentar melhor, fazer atividade física, continuar fazendo procedimentos estéticos, enfim, se você quiser chegar mais longe. Cirurgicamente, eu tenho, por melhor que eu seja, por mais dedicado, por melhor cirurgia que eu faça, eu chego até aqui, né? Daqui para lá, aí é aquele paciente que vai se destacar. Geralmente, quando esses pacientes acabam se comparando com coisas da internet, eu quero a barriga da fulana. Eu falei, bom, primeiro você tem que fazer o que a fulana faz, né? Ela come assim, gasta tanto com estética, usa tanto de não sei o que lá, faz não sei o que lá, é uma fortuna, né? Que a fulana faz. Todo santo dia sem falhar, não bebe, aquelas coisas todas, ainda faz cirurgia plástica e continua treinando e tem aquele corpo. Então, para você chegar lá, você não pode só fazer a cirurgia, você tem que fazer todo o resto também. Isso é desafiador, é o dia a dia, é desafiador. Às vezes tem um paciente que sempre, eu brinco que o paciente às vezes sempre quer mais, né? Um pouquinho mais, puxa mais, estica mais, lipa mais. Tudo tem E um ele limite, não né? Tem que ser entende que razoável aquele também. mais poderia causar, né? Uma necrose, uma má vascularização, uma cicatriz fica muito puxado, fica hipertrófica a cicatriz, tal. Quem cicatriza é o paciente, por mais que você seja, né? Você vai fazer 10 cortes, pega 10 pessoas e faz um corte no braço, sutura com o mesmo fio, faz a mesma coisa. 7 vão cicatrizar bem, 2 mais ou menos, e um vai cicatrizar mal, mas é a mesma coisa. Então, a cicatrização é muito individual dos cuidados que você tem. A gente não tem essa varinha de condão, né? Que acham que quando a gente recebe o diploma, tem a varinha de condão junto. Não, não é Todos bem devem assim. compreender, né, Eduardo, doutor Eduardo, que a cirurgia em si, ela exige do médico, claro, o zelo, a atenção, a aplicação do que há de melhor dentro da medicina baseada em evidência, mas às vezes o resultado, por a questão da absorção do corpo do paciente, não é aquele que ele esperava. E isso está dentro, do próprio, vamos Não, dizer igual assim, eu falo. risco, né, da uma cirurgia. Você falou aí muito bem, colocando no mesmo ponto, né, tanto a cirurgia reparadora como a estética, né, como uma cirurgia de reparação mesmo. Então é muito bom que as pessoas tenham esse esclarecimento, né, de maneira muito clara para ele, né, doutor? Para ele ou para ela, né? As tecnologias têm me ajudado, porque hoje a gente tem muitos aparelhos que a gente usa na estética. Fazer lipo, tem aparelhos que ajudam a fazer uma lipo melhor, enfim. E um especificamente é tipo um laser para estimular a retração de pele, né?
e ele vai estimular a retração de pele, um aumento de retração de pele entre 30% e 80%. Olha a amplitude, né? O procedimento é igual para todo mundo. Você pode retrair de 30% a 80%, mas eu não tenho como te dizer quanto que vai ser, certo? Aí é aquela coisa de pele, idade, enfim. Exatamente. Por Isso falar é interessante para o paciente até raciocinar, ele tem que compreender. porque ele fala, olha, o procedimento é o mesmo, né? Vai ter retrações diferentes, resultados diferentes, e independe de mim, né? Eu faço igual para todos. Então isso ajuda até a gente mostrar que, né, as pessoas não são iguais e elas querem ser iguais a todo mundo, né? Então, isso é um trabalho desafiador diário e o psicólogo seria um bom adjuvante, mas a gente não tem a adesão que deveria ter. Doutor Eduardo, muito boa a conversa, o diálogo está interessantíssimo, o tema é Obrigado. importantíssimo, nós temos aqui muitas dúvidas Legal. sobre isso, as pessoas perguntam, isso acontece no nosso dia a dia, até no campo jurídico, né? Muita coisa a gente acaba nos deparando, né, com profissionais que não são médicos, inclusive eu acho que esse é o ponto principal, né? Quando o risco aumenta muito quando a pessoa não procura aquele profissional que tenha todo um desenvolvimento na Sociedade Brasileira de Medicina, na sua especialidade correta, e às vezes acaba fazendo algo que venha prejudicar o paciente e prejudicar também a classe médica, porque são procedimentos delicados. Toda cirurgia, não existe nada simples, né? Para finalizar, doutor, qual que é a principal recomendação que você colocaria para o paciente que ele está assim, considera a cirurgia plástica, mas ele tem uma expectativa muito elevada? E ele chega com muita sofisticação, muitas vezes, e ele vai se deparar com um médico equilibrado, que tenha conhecimento, experiência, igual o doutor Eduardo aqui, nosso entrevistado. Qual que é o procedimento? O que você recomendaria para esse paciente que está nessa situação? Perfeito, excelente. Primeiro, consulte mais de um profissional, né? Às vezes você vai ouvir o que você não quer ouvir. Quando o profissional disse exatamente o que você quer ouvir, faça uma análise, uma ponderação, né, que se aquilo está realmente correto ou não. Então, a gente é muito franco. Eu não gosto, eu não perco o paciente por ser franco, né? Então a gente explica, pode chegar até aqui, pode até ser um pouco melhor, mas às vezes só até aqui. E tem coisas que a gente só vê lá dentro, né? Um exemplo, a gente está na era do fazer sutiã muscular interno para a prótese ficar mais desenhada, mais marcada. Às vezes você abre, vai lá dentro, vai ver, tem músculo de um lado e do outro lado não tem. É a anatomia dela. É raro, mas acontece. Eu já peguei várias pessoas assim. Às vezes você tem um paciente pós-bariátrico, eu operei uma hoje. Às vezes a musculatura tá ok. Às vezes a musculatura é pelo déficit, às vezes, de vitaminas, e enfim, né? A musculatura é mais mole, ela é mais fraca, ela não tem força, ela não sustenta aquela prótese daquele jeito que uma outra musculatura sustentaria. Isso eu só vou ver se eu abrir, se eu olhar, né? Então, a gente tem que ter bastante respeito pelos procedimentos. Eles não são, vai ali e faz uma prótese ali, vai ali, faz, né? Respeita o procedimento, se prepara, faz com antecedência, de um jeito que você consiga fazer o pós-operatório bem feito. Escolha um profissional que transmita confiança, que não é só pelo anúncio do preço mais em conta, né? Veja as credenciais desse paciente, desse cirurgião, né? Desse médico, enfim, e vá com tranquilidade, né? Vá com a cabeça boa e não se iluda com, às vezes, coisas da internet. Eu fiz um post uma vez que eu gostei muito, até ficou muito para trás, eu tenho que recuperar ele. Um exemplo de pacientes no Instagram. Relaxadas, a mesma mulher, aí a barriga dobrando, né? A postura feia, um pneuzinho, aí a foto do Instagram, ela bota a barriga para dentro, fica de lado e fica tudo esticadinho. Totalmente diferente, né? Aí eu falo, Exato. né? É aquilo ali que você Exato. está procurando, é uma coisa um pouco ilusória, né? Tem Que a até uns gente relaxado não vai personagens estar assim. interessantes, doutor Eduardo. Tem uns É? personagens de Instagram que eles mostram a realidade, né, do que, olha, gente, isso É, aqui é tudo com base
no produto X, Y, Z, eu não sou assim. Tá vendo aqui? Aqui tem uma estria, aqui tá isso. Achei até interessante essa abordagem dessas blogueiras, né, ou blogueiros que mostram a realidade real, mesmo, né? né? Para a pessoa ver e Isso. ter aquele impacto, falar, não é assim, A vida né? da O mundo internet ela é um pouco, Exatamente. fake, né? A vida da internet é um Exatamente. pouco fake. Muito bom. Doutor Isso é Eduardo, eu muito bom. agradeço Obrigado pelo novamente a sua carinho. Foi participação. muito bom. Volte Foi sempre maravilhoso. conosco, né? Esse tema é muito palpitante, tem muita coisa diferente, nova, Ah, e com certeza se chamarem, eu volto. você será convidado novamente, talvez até presencialmente aqui, para fazer essa Obrigado. conexão Unai-Cuiabá, junto desse tema importantíssimo Cuiabá. que é o direito médico e são as questões médicas, de saúde também. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Até a Obrigado. próxima. Obrigado. Excelente noite para todo mundo. Obrigado. Valeu.